E estamos depois de palestra. Mencalha, cadê o ADN? Você está mudo, Mencalha. Vocês estão me escutando agora? Sim. Está escutando? Ah, nossa, está muito ruim a internet aqui. Já está todo mundo aí, gente? Tá? Estão entrando. Não, ainda não. Tá muito ruim. Não tem jeito, eu vou só pelo celular. Desculpa, Tereza, desculpa, Flávia. Você perguntou mesmo? O ADN, né? ADN, cadê? O ADN está voltando do SBBQ. Ah, termina hoje, é verdade. Flávia, ele pediu até desculpas, porque ele está voltando... Exatamente agora ele está na estrada. Ah, não vou desculpar não, André. Logo ele. Eu já falei com ele. Vou cortar alguns pontos dele. Pois é. A gente corta o café aí, tá? Boa, show. Né? O que você acha? Eu acho ótimo. Merece. Brincando. Ele pediu desculpas que ele não vai poder estar aqui, porque realmente vai estar na estrada, ele não vai estar nem como acessar. Onde que foi? Foi em Águas de Lindóia. Ah, tá. Então deve estar voltando já. Terminou hoje? Ele disse que terminava ontem. Não, terminava hoje, mas ele vinha cedo. Termina hoje, o pessoal está voltando hoje. A maior parte do pessoal está voltando à tarde. Mas ainda tem umas coisas que vão até de tarde. Então, tem algumas pessoas que saem agora, de manhã, e outras que saem só de noite. Ele falou que ia ficar muito tarde para acabar, até chegar em casa aqui, a viagem lá. Demora, né? Não é tão rápido, né? Não é tão pertinho também. 7 horas. Eu mandei o link no grupo aqui do WhatsApp. Aí, se der tempo dele chegar, ele assistir, não sei como é. Mas ele foi de carro, não? Foi de carro. Ah, não, mas ele está dirigindo, não tem como, né? Não, está dirigindo. Não, só se de repente ele saiu mais cedo, né? Para não perder sua palestra. Ah, não, mas aí, nossa, ele teria que sair 5 horas da manhã de lá, imagina, não. Sem problema. Então, Flávio, acho que você já testou aí, enquanto eu estava acessando aqui na apresentação? Já. Stênio, está todo mundo já... Já. Pode começar, professor. Então, tá bom. Então, boa tarde a todos. Desculpem um pouquinho a demora, que tivemos problemas técnicos. Por sinal, hoje a internet da UERJ está bem ruim. Então, bem provável que eu tenha mais problemas no futuro, mas tudo bem. Então, hoje, né, nós ficaremos aí com a palestra de Ciência Meio-Dia, da professora Flávia de Paoli. Professora, muito obrigado por estar aqui com a gente, aceita o convite. A professora é associada da Universidade Federal de Juiz de Fora, fez mestrado e doutorado, né, na Biologia Celular e Estrutural, na Universidade Estadual de Campinas, né, e participa do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas lá da UFJF, tem experiência na área de morfologia, com ênfase em histologia e embriologia, principalmente nos seguintes temas, né, a fotobiomodulação por laser de baixa potência e processo inflamatório. A professora Flávia é uma colaboradora aqui do nosso laboratório, né, tanto do LabCam como do LabBioFor. Temos vários trabalhos em conjunto, né, nesse contexto de laser, né, intitulada Mecanismos Anti-Inflamatórios do Laser de Baixa Potência. Muito obrigado, professora, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, André. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez aí pelo convite, né? Como o André explicou, fez uma pequena introdução aí, a gente trabalha em colaboração, principalmente, né, eu, ele e o Adenilson. Com o Adenilson, então, há bastante tempo, né, que é o meu grande aí parceiro, que começamos juntos a trabalhar, né? Acho que ele já até trabalhava um pouco mais antes com laser, né? E deixa eu já compartilhar minha tela até aqui, e eu entrei nesse mundo, né, de laser com ele, e aí eu separei um pouco hoje, né, para vocês, na verdade, um recorte aí de um dos trabalhos, né, nossos. Eu sou professora aqui da UFJF, né, trabalho aqui em Juiz de Fora, sou carioca, mas
vim para cá, já moro aqui há mais de 10 anos, trabalho no departamento de morfologia, dou aula de histologia e meu objeto principal de estudo é o laser de baixa potência, que eu separei um pouco dos resultados aqui. Já tem uns 15 anos, mais ou menos, que eu e a Denilson já trabalhamos com o laser como principal, como protagonista aí, né, das nossas pesquisas, e em diferentes modelos biológicos. Então, separei um pouco sobre a parte inflamatória, que é um recorte aí dos nossos trabalhos, e vou mostrar, né, vou falar um pouquinho sobre esses resultados para vocês. Ao final, né, não sei como é que vocês fazem aqui, mas ao final, se vocês quiserem perguntar, questionar, ou tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, a gente sempre está à disposição para, ou, né, até às vezes uma ideia, né, a gente sempre está à disposição para ouvi-los. Então, como que surgiu, então, esse interesse pelo laser para a gente poder trabalhar e querer, né? O laser ele é amplamente utilizado nas práticas clínicas, principalmente na odontologia e na fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta por formação, então, ao longo, apesar de não ter exercido muito a profissão, né, fiz mais só a faculdade e depois já fui para a área básica, mas eu vivenciei isso, né, ao longo da minha graduação, né, dos estágios, e aí depois, junto com o meu conhecimento, com o conhecimento da Denilson, a gente conseguiu, então, levantar algumas questões, principalmente com a relação de aplicação e efeitos celulares. Então, o laser, igual a a várias terapias, né, fotodinâmicas, fotobiológicas, desculpa, faz o contrário. A clínica dá muito certo, tem excelentes resultados, os profissionais clínicos utilizam, mas os efeitos celulares deles, ou o porquê que dá certo, em vários momentos a gente se questionava e não encontrava soluções, né? Não encontrava respostas na literatura. Então, ele é ótimo, ele acelera a cicatrização, meu paciente reduziu a dor depois de 1 semana de tratamento. Ok, mas por quê? O que aconteceu? Qual foi a forma de aplicação? Que tipo de laser você utilizou? Então, todas essas perguntas a gente levantava e a gente, a partir daí, então, do inverso, né, da clínica para o básico, a gente começou a explorar e a tentar responder algumas perguntas. Então, o laser, na verdade, ele surge na década de 60, após, né, um conhecimento aí, né, um conhecimento prévio de Einstein, onde ele descreve a emissão estimulada da luz. Então, eu estimulo um átomo, né, um fóton, e esse fóton é capaz de estimular um outro fóton. Ele descreve isso lá no início dos 1900, né, para depois, na década de 60, então, começar a criação dos primeiros equipamentos baseados nessa amplificação da luz, né, dessa emissão estimulada. Então, essa caneta, né, de laser aqui dentro, nem coloquei nesses aspectos físicos, né, tão mecânicos, na verdade, mas aqui dentro a gente tem meios ativos que vão gerar, então, esses átomos, né, esses fótons, na verdade, e esses fótons estimulados são capazes de estimular novos fótons, e então, por isso que é essa emissão estimulada. Então, o laser começa a ser formado, né, começa a ser propagado e criado, melhor dizendo, nessa década de 60, dentro aí, o principal, dentro do espectro visível da luz, e é uma radiação não ionizante. Então, ao interagir com as células, elas não causam danos celulares ou danos nucleares, vamos dizer assim, tão ruins ou tão problemáticos para a célula, quanto, por exemplo, uma radiação, né, um raio-x, que é uma radiação ionizante, por exemplo. Então, dentro desse espectro de luz visível, só para a gente relembrar, né,
Então, ali do ultravioleta até o início aqui do infravermelho, é esse espectro de luz visível, né? Esse arco-íris que a gente já está acostumado. Então, isso é a luz que a gente consegue ver. E o comprimento de onda, então, ou os comprimentos de onda que a gente vai encontrar na utilização, né, na produção do laser, vai ser dentro desses espectros visíveis, de luz visível. Então, a gente pode ter, os mais comuns são os lasers vermelho, né, e aí do infravermelho próximo, mas a gente também tem outros lasers, como o azul, né, tem laser verde. Então, tudo dentro desse espectro, o que vai mudar é o comprimento de onda, então, né, desse laser. Como característica principal aí do laser, a gente pode descrever que a luz, né, ela precisa ser coerente, ela tem uma única cor, ela é colimada, ela é bem direcionada e a gente pode variar a potência desse laser. Então, o que é a coerência? Então, a coerência é uma coerência que a gente descreve como uma coerência temporal e uma coerência espacial. Então, se a gente comparar com uma luz normal, uma luz incandescente, ela não é uma luz coerente, né? Ela tem diferenças, né, na coerência dela temporal e espacial. Enquanto o laser é uma luz, vamos dizer assim, mais organizada, mais pontual. Essas coerências, tanto espacial quanto temporal, elas geram, então, uma monocromaticidade, ou seja, ela vai emitir aquela luz somente em uma cor, num comprimento de onda. Então, mais uma vez, a gente tem aqui, né, uma luz incandescente, uma luz que é uma luz policromática. Notem como essa coerência espacial e essa coerência temporal vai variar de acordo com o comprimento de onda ali, seja verde, vermelho ou azul, e isso a gente não tem no laser. No laser, a gente sempre vai emitir na mesma cor. Então, o laser ele vai ser ou vermelho, ou azul, ou verde, e isso, né, a coerência acaba sendo uma das principais características do laser, uma das mais importantes, exatamente para a gente conseguir controlar, vamos dizer assim, que tipo de resposta a gente vai querer na célula. Lembrando que quem vai absorver essa luz são as células, né? E para isso elas precisam dos cromóforos, que são aquelas substâncias que vão ter afinidade por essas cores. Então, por isso que quanto mais coerente, mais monocromático, melhor é o laser. Além disso, ele precisa ser colimado. Então, a colimação ela é bem exemplificada, né, como nesse exemplo aqui, onde a gente tem uma lâmpada aqui. Então, ela não é colimada, ela emite, né, a luz ou o comprimento de onda ele vai propagar em várias direções. Já numa lanterna, a gente já tem um início de uma colimação aqui, né? A gente já começa a direcionar, como aqui em B. Em C, então, o laser, onde a colimação ela é de um grau tão organizado que a distância que esse laser consegue atingir, né? Então, iluminar, se eu tivesse que iluminar, por exemplo, ele consegue chegar muito mais distante do que uma lanterna, exatamente por causa dessa organização. Então, são características que, se você alterar alguma delas, então eu posso ser monocromático, ou eu não sou colimado, não sou tão colimado, ou, né, eu não tenho tanta organização espacial aí para, né, a coerência altera, eu já não tenho laser, eu vou ter alguma outra, né, forma de luz, mas que não seja laser. Então, para ser um laser, a gente precisa dessas características que são peculiares e importantíssimas para os resultados biológicos, né? E, além disso, a gente tem também uma variação de potência. Então, o laser ele pode ser mais potente, ele pode ter mais energia, né, desprender mais energia, ou ele pode ter uma potência mais baixa. Os dois são utilizados na prática clínica, a gente encontra tanto de alta e baixa potência, só que qual é a diferença principal?
O alta potência eu vou gerar um efeito térmico, ou seja, eu vou esquentar aquela região. E não é esquentar pouco, né? É esquentar muito. Tão forte, né? É tão potente, vamos dizer assim, que eu causo alguns efeitos destrutivos. Eu consigo destruir aquela região, aquele tecido. Então, para isso, para esse laser, eu vou utilizar quando eu quiser fazer cortes em cirurgias, a ablação, coagulação, vaporização. Então, são lasers muito utilizados em técnicas cirúrgicas. Então, dentistas, cirurgiões utilizam bastante esse tipo de laser. Já o laser de baixa potência, a principal característica dele é ser atérmico. Então, nós temos diversos trabalhos na literatura que mostram hoje esse efeito atérmico. Então, eles vão lá, testam, né, aplicam laser em diferentes tempos, com diferentes doses baixas, né, mas diferentes doses, e medem, né, ver se aquela região aumentou a temperatura. E já foi descrito por diversos autores que a alteração de temperatura é muito irrisória ou não existe. Então, é considerado um efeito, né, atérmico. E com isso eu não vou gerar uma destruição naquela região, naquele tecido, e sim eu vou gerar alguma alteração nas células que estão recebendo a luz, que nós chamamos de efeitos fotoquímicos e fotofísicos. Então, há uma alteração nessas células, né, ali dentro do citoplasma, todas as moléculas de sinalização, alguns efeitos nucleares, e isso vai gerar, então, os efeitos anti-inflamatórios, acelerar a cicatrização, eu gero bioestimulação nessas células, essas células passam a produzir alguma determinada substância que a gente gostaria que produzisse, né? Então, principalmente o mais clássico aí, né? O mais descrito que é a produção do colágeno, né? O colágeno ele é estimulado, as células são estimuladas a produzir o colágeno, aumentar a produção após a utilização desse laser. E é exatamente esse laser, né? O laser de baixa potência, que é o alvo do nosso estudo, que é o que eu vou focar a partir de agora, né? Toda vez que eu falar de laser, pensem nesse laser de baixa potência. E esses efeitos de modulação, né, eles começaram a ser descritos principalmente em 1967 por Mester. Mester é considerado aí o pioneiro, né, o pai da modulação por laser, porque Mester pegou um laser, né, que na época tinha sido desenvolvido, e ele jurava que ia causar câncer nos animais. Então, ele pegou camundongos, fez uma tricotomia ali, né, tirou o pelo do dorso dos animais, separou lá em grupos, tratado e não tratado, né, então, que não ia receber o laser e o que ia, e começou a irradiar. Só que, curiosamente, ele não causou câncer na pele dos ratos, mas sim, ele observou que aquele grupo que recebia o laser, o pelo se restabeleceu, cresceu mais rapidamente. E aí, então, ele começa a imaginar, né, a luz como um bioestimulador e não como um causador, né, uma radiação ali que poderia causar câncer. E a partir daí, então, vários trabalhos e vários grupos de pesquisa começaram a investigar esses tipos de laser, né, a quantidade de comprimento de ondas também, os lasers foram sendo criados, esses comprimentos de onda também foram aumentando, né, a diversidade, aí, a dosagem, tudo isso, e aí conseguimos começar a descrever esses efeitos celulares e como que isso poderia ocorrer. Hoje, né, em inglês, vocês podem encontrar aí como cold laser, né, laser frio ou soft laser, exatamente porque não são lasers que causam esses efeitos térmicos. Quando a gente irradia, então, quando a gente pontua ali o laser, né, numa determinada região que seja de interesse, o laser, então, a luz, boa parte dele é refletida, então é perdida, né? E por isso a importância tanto do paciente quanto de quem está aplicando utilizar
os equipamentos corretos, né? Vamos dizer lá, os EPIs, aquele óculos mais escuro. Não sei se aqui alguém já fez alguma sessão, né, de laser ou fez algum tratamento, mas é importante que utilize aqueles óculos, exatamente porque parte da luz é refletida, então pode vir na retina, né, e isso causar danos, principalmente para quem está aplicando, né? Imagina, todo dia tem alguma aplicação, isso pode causar um dano. E parte dessa luz, então, é absorvida. Então, essa absorção da luz, aí, dessa energia pelas células, é que é importante. Então, a partir dessa absorção, é que as células ali daquele local vão começar a ter algum tipo de resposta. Aquela energia, então, né, que não for absorvida, ela pode ser ainda transmitida, né? Então, as células que estão ao redor ou espalhada. Então, a partir do momento que, né, as pessoas começaram, né, os pesquisadores começaram a entender que isso aqui acontece, que isso poderia acontecer, a aplicabilidade clínica, né, começa a se expandir. Entender o quanto é absorvido e o quanto é espalhado é importantíssimo para a gente poder entender o poder de penetração dessa energia que a gente está dando nesse local. Hoje a gente sabe que o comprimento de onda ali próximo, né, do vermelho, ele causa uma absorção, né, bem ali na superfície, e uma absorção menor, mais profunda, ou seja, o espalhamento, né, não vai ser tão grande quanto o do infravermelho. Então, o infravermelho, ele tem uma característica de gerar um espalhamento, ou seja, eu consigo aprofundar mais essa energia do que absorver nas superfícies. Esse desenho aqui é muito interessante, exatamente até pelas cores, né, do que o autor aqui descreve com relação à absorção. Sempre mais próximo da ponteira, né, onde a gente está ali irradiando, as células que estão ali, elas vão receber uma energia maior, obviamente, daquelas, né, como aqui representada até em lilás, ó, daquelas que estão mais distantes. A tendência dessas mais distantes é de receber uma quantidade de energia menor. Em compensação, então, se a gente precisar ter que esse laser chegue em regiões mais profundas, né? Então, uma coisa sou eu tratar a pele ou a cavidade bucal do meu paciente, outra coisa sou eu tratar uma articulação desse paciente. Então, eu preciso começar a optar e entender desses mecanismos para começar a escolher qual vai ser o meu comprimento de onda melhor e o porquê que eu vou utilizar um ou outro. Então, isso também hoje já é bem consolidado e bem conhecido, né, nesse mundo de quem trabalha, né, com o laser de baixa potência. Bem, aqui vem o principal problema do laser, que são seus parâmetros. Então, vocês viram que, né, ele está dentro, ele tem um comprimento de onda só, mas dentro desse comprimento de onda eu posso ter vermelho, infravermelho, eu posso ter um laser azul, eu posso ter um laser verde, ou seja, eu tenho, né, diferentes comprimentos de ondas para escolher, a forma como eu vou emitir a luz pode ser contínua ou pulsada, né, qual potência que eu vou utilizar, então aqui geralmente é em miliwatts, né? A taxa de repetição, o tamanho da área irradiada, qual a dose, né, ou fluência que eu vou utilizar, quanto tempo que eu vou fazer esse tratamento, qual a forma que eu vou irradiar, se é pontual, por varredura. Então, aqui começa a complicar para a gente, principalmente quando eu quero comparar meus resultados. Então, por mais que eu escolha, eu trabalho com laser vermelho, né? Então o comprimento de onda já está definido, mas eu mudei a potência, eu mudei a fluência, eu não fiz pontual, eu fiz em varredura, meu resultado já vai ser diferente do resultado do coleguinha que publicou 6 meses antes. Então, para comparar os resultados é um problema.
Tudo isso por quê? Porque todos esses fatores geram quantidade de energia muitas vezes diferente, formas diferentes de ofertar essa energia para as células e, obviamente, as células vão responder de formas diferentes. Lembrando ainda que as células também são diferentes. Então, o que o fibroblasto responde, às vezes, minhas células do sistema imune vão responder a mesma dose, os mesmos parâmetros de forma diferente. Então, isso complica um pouco na parte de comparação dos resultados do laser e na padronização dos tratamentos. Então, por isso que vários profissionais, né, eles trabalham, eu uso mais um laser, eu uso mais o outro. Nesse laser, para artrose eu uso outra dosagem diferente da minha, e a padronização fica bem complicada. Opa! Passou demais. Bem, com isso a gente tem a parte celular, então. Então, como que ele interage com as células e como que as células e por que as células respondem. Esse mecanismo biológico envolvendo as mitocôndrias, esse é o maior consenso que a gente tem até hoje, né? Eu gosto de dizer até hoje, porque a ciência, tudo muda, né? Às vezes, e rápido, tá? Então, hoje a gente sabe que as mitocôndrias, ela tem um papel central. Tudo isso porque na membrana interna da mitocôndria, então a mitocôndria tem membrana externa, só relembrando aqui, né? Membrana interna. Na membrana interna, a gente tem a cadeia transportadora, né? Todas as proteínas ali envolvidas, e uma dessas proteínas envolvidas é o citocromo C, que é o cromóforo, então, para esses lasers nesse espectro de luz aí vermelho e infravermelho. Então, nós temos vários cromóforos no organismo, tá? E dependendo do comprimento de onda, ou seja, da cor do laser, o cromóforo vai ser diferente, tá? Os lasers mais utilizados, que são vermelho e infravermelho, os cromóforos dele, então, os principais são os citocromos 6, né, que estão ali na membrana interna da mitocôndria. Isso também já é bem descrito, bem conhecido, e a partir desse momento que esse citocromo C recebe essa irradiação, recebe esses fótons, né, recebe essa energia, vários processos de sinalização começam a ocorrer dentro da célula. O principal e o primeiro é o aumento de ATP, né? Então, eu tenho um aumento drástico ali de produção de ATP. Temos também o envolvimento do AMP cíclico, mas também um outro aí, muito descrito e reconhecido como um processo de sinalização por utilização do laser, são as espécies reativas de oxigênio, que hoje a gente sabe que elas são importantíssimas e, dependendo da quantidade de espécie reativa de oxigênio que a gente produz, né, que esse tratamento produz nessa célula, ela pode ser tanto benéfica quanto maléfica. Então, existe aí uma janela, existe aí uma forma de você, né, tentar entender o que é bom e o que é ruim para aquele tipo de célula ou tecido. Então, todas essas alterações que ocorrem aqui no citoplasma geram, então, uma alteração nos fatores de transcrição, principalmente NF-kappa-beta, também, que é bem descrito, e esses fatores de transcrição, então, são fatores de transcrição nucleares, vão ao núcleo, podendo gerar aí alterações, então, na expressão dos genes. Então, esse é um desenho também bem clássico dessa autora, que é a Caru. A Caru é uma das mais famosas aí, que trabalha já há muito tempo com laser de baixa potência, e ela descreve muito bem essas alterações, né? Então, a gente irradia, a mitocôndria recebe, através do seu cromóforo ali, recebe essa energia, gera aumento de espécie reativa de oxigênio, altera o ATP, com isso altera os fatores de transcrição, como principalmente NF-kappa-beta, que então altera a expressão de alguns genes ou determinados genes
aumentando essa síntese, né, gerando síntese proteica também, alterando essas funcionalidades das células. E o que a gente sabe hoje em dia? Que toda essa alteração mediada aí pelas mitocôndrias, né, pode levar ao aumento na proliferação celular, a acelerar o processo de reparo tecidual em todas as suas fases, inclusive acelerando, né, diminuindo esse espaço, esse tempo do processo inflamatório, altera a migração celular, então células migram mais, e podem também reduzir a morte celular. Tem todo um mecanismo envolvido de apoptose que está totalmente mediada pela aplicação do laser. Bem, e o que vai gerar, o que pode me dizer se aquela dose, né, que eu estou aplicando, ou aquele comprimento de onda que eu estou aplicando, ou aquela potência, né, que eu estou aplicando, vai ser boa ou ruim? Como que eu vou gerar e como que eu vou conhecer? Por isso a importância dos testes, né? A gente faz testes, obviamente, em animais, né, para a gente poder ter o mais claro possível desse limiar. Então, hoje já é muito bem descrito essa curva bifásica que a gente chama. Então, não adianta dar todas as doses do mundo, fazer laser todo dia, toda hora, encher essa célula de energia, vamos dizer assim, porque, então quanto mais eu der, melhor, já que prolifera, vai acelerar a cicatrização, eu vou resolver ali, vou reparar. Não, porque existe um limite. Se essa quantidade de energia começar a ultrapassar o ponto, ela não mais vai ter um efeito estimulatório, e sim, ela vai declinar, e ela vai ter um efeito inibitório. Então, existe um espaço aí, né, por essa parábola invertida, né, que é chamada, então, de janela terapêutica. Então, não adianta dar uma dose tão baixa e nem uma dose tão alta, e nem adianta a gente fazer muitas sessões, por exemplo. Vamos fazer 2 sessões por dia, todo dia. Pode ser que você iniba o efeito que você quer e não estimule. Isso é importantíssimo quando a gente entende o papel, então, das espécies reativas de oxigênio. Então, quanto mais energia eu der, maior quantidade de espécies reativas de oxigênio. Se eu tenho uma baixa ou moderada concentração de espécie reativa de oxigênio, eu tenho, então, reparo tecidual, né, toda essa parte de migração, proliferação. Entretanto, se essa quantidade de energia gerar muita espécie reativa de oxigênio, por exemplo, eu aumentar muito, eu já gero uma morte nessa célula, posso gerar, então, mutações, né, porque eu tenho uma quantidade enorme de espécie reativa de oxigênio e uma disfunção mitocondrial. Então, todo esse processo de liberação de energia e irradiação precisa ser muito bem conhecido para que a gente possa utilizar o laser a nosso favor, né? Eu costumo falar com os meus alunos, né, que é igual, o laser tem que ser tratado igual é um medicamento. Os medicamentos, eles são ótimos, mas se a gente abrir a bula, a gente vai ver que existe lá os problemas, né, os efeitos colaterais. A gente vai tomar uma dipirona porque a gente está com febre? Sim, mas ela tem efeito colateral, mas a gente está ciente, ok. O laser é usado tão a léu, todo mundo usa, né, vamos dizer assim, que para eles as pessoas não, acham que não tem efeito colateral, que não pode ter problema, que pode usar de qualquer maneira, que sempre vai dar tudo certo. E não é bem assim. E os trabalhos cada vez mais têm demonstrado diversos efeitos diferentes aí do que aquele que é esperado, né? E aí, então, eu separei um dos modelos biológicos que a gente usa de trabalho, né, para aplicação do laser, que é o processo inflamatório. Então, uma inflamação ela pode ser causada por um processo infeccioso, alguns traumas, né, um processo de morte celular ali por necrose também tem esse processo inflamatório, né, a presença das células inflamatórias,
alguns corpos estranhos e pelas reações imunológicas, como, por exemplo, as doenças autoimunes, que são excelentes alvos aí de estudos para o tratamento do laser. Então, após, né, então, vou dar um exemplo aí de uma infecção, existe todo um processo de sinalização tecidual, as células inflamatórias, né, as células de defesa do sistema imune, melhor dizendo, migram ali para o local da lesão, gerando, então, produzindo mediadores químicos, os mais importantes são as prostaglandinas e as citocinas. Então, para vocês terem uma ideia, o laser também, hoje em dia, tem estudos em todos esses pontos, né? Então, eu quero ver as células se migram, se diminui essa migração, se altera, quem são essas células? Tem estudos que alteram, então, as prostaglandinas, citocinas, que diminui, aumenta. Então, o laser com esse papel anti-inflamatório, né, ou de regulação ali da inflamação, ele é muito importante. No primeiro momento, então, nesse processo inflamatório, a gente tem uma inflamação aguda, né, que dura ali alguns dias, e a tendência dessa inflamação aguda é se resolver. Caso ela não se resolva, então, ela evolui para uma inflamação crônica. E aí a gente tem, né, uma característica ali do processo inflamatório, a gente tem mais um tipo de macrófago do que outro, né, que é o M1 e M2, ali mostrando na balança, e quando a gente vai resolver, né, a resolução, a gente vai ter mais um perfil anti-inflamatório de macrófago, que é o M2 do que o M1. O processo inflamatório que eu vou trabalhar, o que vou mostrar resultados para vocês, é na inflamação aguda, tá? Então, não trabalho com inflamação crônica. Então, qual a diferença de focar ou de explicar isso? O tipo de célula, principalmente, né? E o tipo de resposta imunológica que você vai ter. Tá? Então, numa inflamação aguda, a gente vai encontrar muitos neutrófilos, macrófagos, né? Ali bem presentes, o início ali de uma quantidade de linfócitos, diferente de uma inflamação crônica. Como eu falei para vocês, o laser hoje em dia ele é estudado em todas as fases do reparo tecidual, não só do processo inflamatório, mas nas fases seguintes, que é a fase de proliferação e na fase de remodelação da matriz, tem muitos estudos envolvendo todas essas três fases, com diferentes tipos de tecidos, de células, tá? Então, ele demonstra boa aplicabilidade em todas essas fases, principalmente na primeira fase, que é a fase inflamatória, né? Então, ele diminui essa duração da inflamação. E aí a gente começa a se perguntar como, por que ele diminui, o que ele vai modular, todos os comprimentos de onda vão fazer isso, depende da região inflamada, depende do tecido, e aí as perguntas surgem, né? Sabe-se também, né, o principal efeito do laser aí é nas prostaglandinas, então ele muda essa produção de prostaglandinas, ele regula ali as COX, né, 1 e 2, as ciclooxigenases, que a prostaglandina é um tipo de mediador aí derivado das células. Além disso, altera TNF, IL-1, né, diversas citocinas liberadas, e consegue modular, regular, diminuir, muitas vezes, a produção dessas substâncias por essas células de defesa ali no local da inflamação. Bem, eu separei um dos modelos biológicos que a gente trabalha, que foi uma artrite, né? Então, nós causamos uma inflamação articular em camundongos, utilizando uma substância chamada de zimosan. Então, o zimosan, ele é um polissacarídeo, tá? Que foi extraído da parede de fungo, e ele vem liofilizado, a gente tem uma determinada concentração desses zimosan, se não me engano foi 180 microgramas que a gente utilizou por ml,
E aí esse Zimosan, ele foi injetado na região do tornozelo do animal. Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui é humano, né? Não é animal, mas é bem semelhante. Então, a gente tem uma série de ossos que tem o processo, né? A cartilagem articular ali, e nós injetamos por trás do tendão calcanear, ali na região da sinóvia, né? Aqui dessas articulações, dessa parte de tecido conjuntivo, a gente injetou esse Zimosan, causando, então, um processo inflamatório. Então, esse aqui é um corte histológico, né, corado por hematoxilina e eosina. Aqui a gente tem o tendão calcanear. Aqui embaixo, essa região onde a gente aplicou, né, o Zimosan, os ossos, e aqui em cima, né, estaria a cartilagem articular. Então, qual a característica do Zimosan, que também já é bem descrita, que a gente sabe? 5 horas depois desse processo inflamatório, dessa indução, a gente tem um intenso processo inflamatório. Então, eu causo uma inflamação aguda nessa região articular, tá? Com infiltrado de células inflamatórias, principalmente neutrófilos, também tem linfócito, mas muito neutrófilo, e esse infiltrado, né, essas células, elas ficam basicamente concentradas aqui nessa região de tecido conjuntivo, mas elas também podem se espalhar pela articulação. Num primeiro momento, o que a gente esperava, né, quando a gente bolou esse trabalho? Que essa inflamação fosse alterar a cartilagem articular. Mas depois, com com o avançar do trabalho, a gente viu que essa inflamação, por esse tempo, né, não é uma inflamação crônica, ela não alterava, né, não causava danos maiores a essa cartilagem, a essa matriz articular. Então, a gente focou, né, nessa resolução do processo inflamatório. O Zimosan tem uma característica exatamente porque esse processo inflamatório ele tem a tendência de se resolver até uma semana, independente do tratamento. Então, é um processo inflamatório bem rápido, bem agudo. E aí, então, esse é o nosso primeiro resultado, né? Nossa primeira análise, aí a gente fez um corte histológico. Nós utilizamos, então, um laser infravermelho, olha lá, em torno de 830, porque a gente queria um grau de penetração maior. Utilizamos uma potência, né, de 30 miliwatts e 2 energias, né, 2 doses, melhor dizendo, de 30 e de 3. Como que a gente escolheu esses parâmetros? Pegamos o laser, que compramos de um distribuidor, de uma empresa, abrimos o manual, e olhamos tratamento para artrite. E estava lá, 30 miliwatts, que é a potência já fixa da caneta, que pode variar. Então, o profissional que pegasse aquele manual poderia usar de 3 a 30 joules. Pegamos a menor dose e a maior dose, então, para poder comparar e testar. E a primeira coisa que a gente viu foi... Então, esse aqui é o grupo só com Zimosan, então, olha lá, intensamente, nós tratamos, melhor dizendo, né, explicando, nós tratamos esse animal ao longo da semana, por 4 dias consecutivos, e depois nós fomos analisar esses resultados. Então, 4 dias após o tratamento, a gente ainda tem um intenso processo inflamatório aí do Zimosan, né? Utilizamos a dexametasona como base de comparação também. A dexametasona é um anti-inflamatório utilizado para casos de inflamação articular. Então, utilizamos como parâmetro, né? Vamos utilizar um anti-inflamatório para comparar com o laser se vai ser anti-inflamatório. E aí, o resultado das nossas 2 doses testadas. O que deixou a gente, né, bem entusiasmado, porque a dose maior, olhando e comparando com a dose, principalmente com a dexametasona, visualmente a gente já consegue analisar e determinar que a quantidade de células e a área do infiltrado inflamatório já reduziu. Obviamente que nós quantificamos essa área, né?
não só quantificamos a área do infiltrado, mas também a quantidade de células. Vai que essas células, tem muitas, mas elas estão mais esparsas, né, mais espalhadas, mas o que a gente viu foi realmente uma redução da maior dose do laser, ainda mais quando comparado com a dexametasona, e aí ambas comparadas com o grupo não tratado. Bem, se essas células não estão mais ali, né, se esse processo inflamatório já começou a se resolver, para onde que foram essas células? Nós fizemos alguns testes com morte celular, né, separei um deles, que foi o túnel, que é a fragmentação, que é um teste, é uma imunocitoquímica. O túnel, né, para quem não conhece, é uma técnica que vai marcar fragmentos certos, né, ali de DNA de uma célula em apoptose. Então, onde tiver marcação, né, dessa imuno, significa que aquela célula, né, aquela região está em apoptose. E aí, mais uma vez, a gente viu uma baixa quantidade de apoptose, né, no grupo não tratado, e uma alta quantidade de apoptose, aqui na última imagem, que é o grupo zimozan, né, que é o grupo laser tratado com 30 joules. Então, eu tenho uma maior morte, o que é condizente com uma menor população celular ali na minha região. Nesse trabalho ainda, a gente ainda quantificou por PCR, né? A gente utilizou essa técnica para ver as expressões dos genes relacionados à apoptose, não só diretamente relacionada à apoptose, mas também relacionada às vias, né, de sinalização da apoptose, além da proteína BCL2. Então, tudo ficou bem encaixadinho, né, mostrando ali que realmente essas células estariam num processo apoptótico e por isso que essas células não estariam ali. Detalhe que essa morte celular ela foi específica para as células de defesa, para as células do sistema imune. Então, nós não observamos a apoptose, por exemplo, nos condrócitos na cartilagem. Né? Nós não tivemos nenhum tipo de dano, ou nos osteócitos, nos ossos. Ela ficou restrita a essas células. Tá? Então, a gente não sabe, né? A gente especula que por essas células de defesa elas terem um mecanismo de produção de espécies reativas de oxigênio já maior, se eu dou uma dose maior, eu gero, né, uma quantidade maior de espécies reativas de oxigênio, gerando essas células à morte, é uma das hipóteses, né? Isso é só um levantamento porque a gente não investigou, mas que ao aplicar o laser, a gente elevaria demais essa quantidade e isso levaria as células a uma morte celular aí, né, irreversível. Bem, até então, nesse primeiro trabalho, a gente investigou toda a parte de resposta inata, né? A gente só analisou aquelas células ali, principalmente os neutrófilos que estão ali no local, né? Então, numa resposta inata, além dos macrófagos, mastócitos ali no local, a presença dos neutrófilos, a gente não tinha analisado nada além disso. Vimos que as células não estavam mais ali. Então, a partir de agora, a gente começou a se perguntar, se elas não estão mais ali, será que os níveis, né, de mediadores químicos vão reduzir? Será que essas células poderiam gerar um outro tipo de resposta imune? O laser ele é muito bem consolidado como algo pontual, diferente de um medicamento que a gente toma, que é sistêmico, né? Então, o efeito em várias células, em vários tecidos, o laser ele é descrito como algo pontual. Eu vou usar, e aí somente aquelas células daquela região vão responder. Só que aí, com, né, essa interação aí com essas respostas que a gente foi vendo, a gente resolveu, então, num segundo trabalho, investigar se, além da parte, né, de resposta inata, eu teria uma parte de resposta adaptativa e se envolveria, então, um ponto um pouco mais distante, né, que seria o linfonodo drenante daquela região, que seria aí o primeiro aceptor ali dessas células
apresentadoras de antígeno, né, como o macrófago e as células dendríticas, se elas estariam levando essa informação a esse linfonodo, que poderia gerar uma resposta adaptativa, né, e um pouco mais distante da região. E aí, então, veio o nosso segundo trabalho, e um trabalho um pouco maior, né, um trabalho que gerou, né, uma tese de doutorado até, mas foi um trabalho bem legal, bem prazeroso, principalmente pelos resultados que a gente encontrou. Então, nesse desenho esquemático, né, desse segundo trabalho, a gente já pega 2 regiões. A gente vai analisar, então, o processo articular inflamado, e nós vamos pegar, então, o linfonodo drenante, né, mais próximo dessa região, que era o linfonodo poplíteo desse animal. Então, todo o processo de indução e de irradiação desse animal, né, foi feito igualzinho. Então, induzo, 5 horas depois eu começo o tratamento, por 4 dias consecutivos, e depois eu vou analisar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi dosar nessa região da articulação inflamada as citocinas. E nós vimos, né, que era esperado até uma redução das citocinas, principalmente das citocinas inflamatórias, né, pró-inflamatórias, vamos dizer assim, já que eu tinha uma redução dessas células, né, obviamente era esperado que essas citocinas reduzissem, né. Além disso, nessa região, além de fazer, né, a dosagem por ELISA aqui, né, das citocinas, a gente também fez a expressão desses genes, né. Aqui a gente ainda tem uma IL-10, que já é uma anti-inflamatória, né, já é uma citocina que está envolvida ali com a resolução ainda baixa, mas os níveis dela aqui, né, já da expressão do gene já estava alto. Então, pode ser, né, que esteja ali numa transição entre um término, né, um final, que a gente era esperado, ainda tinha células ali, não tinha zerado as células, né, um término de citocinas pró-inflamatórias para o início de citocina anti-inflamatória, com a presença da IL-10 aí, seu início da expressão. E aí, então, nós analisamos o linfonodo poplíteo, que para a gente foi o resultado mais interessante, porque nós analisamos que tipo de célula, então, tinha nesse linfonodo através de citometria de fluxo. E foi interessante o resultado, quando a gente compara o laser com a DEXA, né, a gente nem colocou a DEXA aqui, como era esperado, a DEXA reduz toda a população de leucócitos, no geral. Então, quando a gente pegou os linfonodos dos animais tratados com anti-inflamatório, ele tem uma população baixíssima. Isso é normal, né? E é um efeito sistêmico. Mas quando a gente, então, compara o laser, né, com o não tratado, a gente vê uma ativação maior das células. Ou seja, a primeira coisa aqui a informação chega no linfonodo, ela não fica restrita ao ponto, né, que a gente só achava, é muito pontual o laser. Não, essa informação vai até o linfonodo. A gente tem, então, um aumento de células apresentadoras de antígeno, ou seja, elas vão lá e vão apresentar essas células aos linfócitos, né? A gente tem também um aumento dos linfócitos, tanto CD4 quanto CD8, nas 2 doses, o que geraria, né, o que poderia esperar um aumento, então, dessa inflamação, já que eu estou estimulando esses linfócitos, tá? Mas até aí, ok, a gente tem, é esperado, né? Há um agente infeccioso ali, mas o principal resultado aqui para a gente foi a presença das células T regulatórias. As células T regulatórias, elas estão muito envolvidas com o processo de resolução da inflamação. Então, ter as células Tregs, né, presentes com esse perfil, presente em todas as doses, tanto 3 quanto 30, é um perfil bom. Para vocês terem uma ideia, diversos medicamentos para artrite reumatoide, que não é o nosso caso aqui é só uma artrite, né, a reumatoide,
é uma artrite autoimune, é uma artrite crônica, né, que gera se estende, né, a doença perdura, mas diversos medicamentos têm como alvo as células Treg. Então, ter essas células ali significaria que o laser, né, que esse mecanismo foi capaz de estimular essas células a resolver esse processo inflamatório mais rapidamente. E então, além de começar, né, iniciar uma resposta adaptativa, que era isso que a gente queria ver, ela também exibe um perfil de células que a gente não esperava ali encontrar, porque não tinha, né, a gente não encontrou na literatura descrição dessas células presentes, né, nesse tipo de tratamento. Então, a gente encontrou que há uma redução dessas citocinas, né, dessas substâncias, desses mediadores químicos pró-inflamatórios, cujo alvo são manter o ciclo ali de células, né? Então, quanto mais IL-1, 6 e TNF, mais células estariam sendo chamadas ali para o local, recrutada. Então, se elas estão reduzidas, obviamente também não é mais esperada essas células, e nem o aumento da permeabilidade endotelial, que permite, né, a saída dessas células aí por diapedese para essa região. Então, isso também foi bom, né? O processo inflamatório foi resolvido. E, por último, a gente vê esse perfil anti-inflamatório, né? A presença das células regulatórias, das Tregs, que reduz, né? Inibe tira, né? Acaba com esse ciclo de inflamação, reduzindo a expressão, por exemplo, né? De receptores co-estimulatórios, produzindo também citocinas como a IL-10 e a TGF-beta, que estão relacionadas com a resolução do processo inflamatório. Então, tudo isso presente demonstrou para a gente que o tempo de inflamação, ao invés de perdurar, por exemplo, uma semana, poderia reduzir para 5 dias. Então, se eu consigo reduzir esse processo inflamatório pela metade ou 1/3 que seja, eu aumento, né, a velocidade de reparo tecidual e uma melhora mais rápida desse paciente, ok? Então, aí, só para a gente encerrar, o que a gente conhece de mecanismo anti-inflamatório? Uma baixa migração de leucócito para o sítio de inflamação, então o laser é capaz de reduzir essa migração. A gente encontrou uma baixa apoptose das células, né? Desculpa, uma apoptose apenas das células de defesa nesse local de inflamação. Então, o laser foi bem pontual, o que foi bom, não causou nenhum efeito adverso, vamos dizer, em outras células que a gente não queria que morresse, né? A gente conseguiu regular as citocinas e as quimiocinas, eu não mostrei aqui, mas a gente também tem resultados com algumas quimiocinas, e ele também reduz. Uma resposta celular, né, diferente daquela região que a gente trabalhou, então eu começo a ter uma resposta mais distante do alvo, e gerando uma resposta adaptativa, e a gente conseguiu ver, né, dentre as testadas, quais são os perfis, qual o perfil dessas células que estão envolvidas, o que eu tenho de célula na presença, né, e quem que elas conseguem ativar nesse contexto ali de linfonodo para essa resolução do processo inflamatório mais rapidamente. Ok? Agradeço a todos. Minhas referências, quem quiser, eu passo, né? E obrigada, né, pela oportunidade de colocar aí. Eu falo demais, não sei, não, acho que eu falei no que o André tinha me permitido. Aí, Flávia, muito obrigado pela excelente palestra aí, muito bacana, né? A gente saiu um pouco do contexto geral da ciência media, né? Com umas novidades aí, né? Bem interessante, visto que o uso, né? Como você mesmo comentou, o uso de laser, né, em terapias, né? Tá crescendo muito, né? E com a possibilidade de biomédicos aplicarem laser, então, assim, né? Ampliou mais ainda a parte de estética e realmente falta muito saber, né, as consequências disso, né? Tem um efeito estético benéfico, né? Falando na estética de maneira geral, você já fechou aí com chave de ouro na parte inflamatória, né? Que é muito bacana, mas assim esse uso mesmo do laser é demasiadamente para tudo, né? E sem entender o efeito biológico é muito complicado, né?
É esse que é o maior problema, né? Aí serve para tudo, aí sai usando e depois não quer o profissional que utiliza, né? Tem que arcar com as consequências também, né, André? Sim, Se der errado, né? e é um campo bem recente, né? A gente tem visto aqui no laboratório, né, que essa parte de entender a parte biológica do laser é muito recente. Né? São poucas revistas, né, destinadas a esse assunto. Agora está ampliando mais para outras revistas maiores, né? E tem mostrado resultados bastante legais, né? Interessantes em todos os contextos, não só inflamação, mas a gente tem visto parte de reparo, né? Sim, Estimulação de genes de sim, reparo de DNA, na verdade, não tecidual. sim. Acho bacana, vale comentar também que laser, né, do trabalho do grupo para infecções, não, feridas de diabéticos, né? Então Sim, muito, caso, muito. tivemos caso aqui no laboratório da Andresa, né? Não fiz a Andressa, né? Andresa. Andresa. Né? Que ela tinha um diabético lá onde ela tratava, né? E não havia cicatrização da ferida, mas depois que ela aplicou o laser, nossa, rapidamente fechou Sim, a ferida, né? Foi muito bacana. sim, verdade. O laser tem sido muito usado na parte de esporte, que a gente vê que o atleta, quando fere, né, Tem. ele tem que recuperar muito mais rápido, né, para voltar André, realmente. incrível que pareça, eu fui procurar uns artigos aqui para um aluno, né? A gente estava discutindo, e eu acho que é o novo boom aí do laser, né? É o pré-tratamento, André. Você pega esses atletas paciente não, né? Atleta, então ele faz antes, como fosse um preparo, né? Você prepara aquela musculatura, aquela região. Então, vou dar um exemplo: jogador de futebol, aí faz lá na coxa, né? E tal, para que você gere mais ATP, que você gere mais, né? Mais energia ali, vamos supor, e diminua a quantidade de lesão, né? Então, tem alguns tratamentos que eles estão utilizando como pré-atividade física ali. E como pós também, né? Recovery, né? Que eles falam, para mais rapidamente melhorar um excesso de ácido lático, que seja, né? Colocar o atleta mais rápido no campo de novo, ou na quadra, né? Seja o que for. Para quem é atleta de alto nível, né? E os clubes ou quem trabalha com isso, excelente, né? Patrocinador agradece. Sim, quanto mais rápido. Bacana de saber desse detalhe, né? Pensei só na lesão, né? O atleta tem a lesão e seria tratar. Então seria uma profilaxia, né? Para ajudar a tratar Exatamente. antes para o cara ganhar uma condição melhor, física melhor, né? Sim. Caramba, Eles desenvolveram tipo uma manta que envolve a coxa, com vários pontos de laser saindo. Aí você envolve a coxa. Acho que o pessoal de São Paulo estava fazendo isso, o pessoal da Uninove, se eu não me engano. Acho que o Nivaldo também lá na UFSCar chegou a testar isso. Não sei se eles estavam com parceria com algum clube de futebol lá em São Paulo. Eles desenvolveram uma manta que envolve a coxa do paciente, e aí fica estimulando do jogador, né? Estimula aí, depois faz testes na esteira, de corrida. Tem aqui na pergunta? Posso, André? Sim, pode, Porque deixa. se eu vou perder de feio do mesmo assunto. O que ele está fazendo para fazer esse tratamento prévio seria para ativar a mitocôndria? Seria nível muito mitocondrial? A ideia é essa? a partir do princípio que é a mitocôndria que está envolvida no processo de absorção, sim, você ativaria muito mais, e aí eles querem saber se essa ativação, quanto tempo dura, se isso leva a uma atividade muscular melhor, né, com uma maior quantidade, com uma maior qualidade aí ou uma maior resistência. Então, eles estão testando isso. O único problema disso tudo, né, que também ainda é tudo teste, é quanto que isso vai ser considerado doping ou não, né? Quanto que isso pode ser utilizado ou não. Mas sim, é tudo por esse mecanismo de Dá para aumentar o ativação. número de mitocôndrias? Faz gênese Não, de mitocôndria, não? não, gênese não. Você só vai ativá-las, né? Você só vai utilizá-las mais. Mas gênese não. Não dá Mas marronzamento de tecido adiposo, por exemplo. não que eu saiba, não vi isso ainda não, mas é uma boa ideia aí, ó. Porque se de repente mexer com mitocôndria de tecido adiposo branco, aumentar o número de mitocôndrias, fazer a Sim, gênese e sim. tal, não sei o quê, seria um método de
envejecimento, sei lá como é que fala isso em português. Pois é, mas o pessoal trabalha muito com célula-tronco, algumas culturas, quem sabe, né? Não dá para fazer algum teste, alguma coisa, inicialmente, né? Começar por esse... Você pega o tecido marrom de rato, de camundongo e rato, e faz, né? Né? Pois é, mas hoje o que antes era muito utilizado o laser, né, para esse processo, muito trabalho para cicatrização, né, para reparo tecidual, hoje eles tem muito mais trabalho nessa parte de esporte. Até é engraçado você perguntar, André. Pensei nisso semana passada. Falei, gente, agora o laser está bombando para o lado de lá, né? Claro, nós vamos abrir a pergunta aqui. Temos a pergunta do... Levantou a mão, Bruno Bernardo. Pires. Hã? Bruno Pires está na fila, professor. Está na fila? Então tá bom, beleza. Então, por favor, Bruno. Obrigado, primeiramente, pela palestra. Gostei muito, doutora Flávia. A minha pergunta ela envolve uma questão, se foi estudada a questão do tempo de resposta ao laser, porque eu fiquei me perguntando se a gente tivesse momentos diferentes de resposta e avaliação dessa resposta, se a gente poderia, por exemplo, evidenciar que teríamos primeiro uma infiltração de linfócito CD8 e posteriormente de Treg. E a minha segunda pergunta é se foi avaliado a razão CD8 por CD4 ou CD8 por Treg, a fim de compreender melhor qual seria esse tipo de resposta. Então, Bruno, a gente está fazendo isso agora, a primeira pergunta, né? A gente viu que depois de 4 dias de tratamento aconteceu tudo isso, mas o percurso, né, vamos dizer assim, o que acontece dia a dia, a gente não teve. Então, esse experimento eu fiz uns meses antes de começar a pandemia. Então, eu peguei novos animais e fiz outros tempos. Então, eu tenho os animais de 5 horas, né? Então, eu quis caracterizar melhor se essa inflamação ocorreu, né? Então, isso eu já tinha, e tinha esses animais ali de 101 horas, né? Após a inflamação. Eu não tinha esses animais do meio. Hoje eu tenho esses animais ali do meio, que é o pós-doc do Luiz Felipe. Ele que vai analisar isso, né? Não só a parte histológica, que eu também queria ver, né? Ou de apoptose, mas também, e principalmente, quando que esse perfil de célula vai mudando. Né? Uma outra parte também que eu queria era com relação aos macrófagos. Quando que a chave vai virar, né? De um pró-inflamatório para um outro perfil mais anti-inflamatório, se vai virar, né? Então, isso agora que o Luiz está para fazer tudo isso, né? No pós-doc dele. E a segunda pergunta, não, a gente não chegou a fazer essa relação, não. A gente só realmente viu, o intuito era só fazer esse perfil, né, dessas células com esses marcadores, e que tipo de célula. Na verdade, acho que o Treg a gente nem ia fazer, por acaso alguém tinha esse anticorpo que a gente fez e acabou dando um excelente resultado, mas a gente não chegou a fazer, não. A gente só comparou os grupos. Então, tudo isso ali, aqueles resultados, é comparado com o grupo controle, né, que a gente chamou que é o sol inflamado. Tá? Então, é sempre comparando, mas a relação não chegamos a fazer, não, mas é interessante, Bruno. Vou até deixar anotado aqui, apesar de ser um trabalho já publicado, mas como a gente vai fazer as outras, né, a gente pretende seguir aí, se Deus quiser, o citômetro do André vai funcionar, né, André? Vai ter boas notícias aí, aí a gente consegue expandir um pouco mais, que é o nosso interesse maior aí, é descrever bem esse perfil de células ali, né? Tá? Tá ótimo, obrigado. Obrigada a você, Bruno. Agora temos a pergunta do Bernardo. Oi, boa tarde. Me ouvem? Sim. Sim. Oi, boa tarde, Bernardo. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar, né? Muito interessante o trabalho e a aula. Eu sou bem ignorante no assunto, né? Então, queria confirmar algumas coisas só para ver se eu Claro. peguei, para depois
perguntar algumas outras coisas, assim. E os resultados muito interessantes, né? Essa comparação com a dexametasona, né? E o efeito tão promissor, né? Não sei nem se dá para caracterizar ainda como promissor, visto que já é posto em prática, né? Já é real, né? Todos esses efeitos benéficos, né? Eles sim são reais, mas geralmente é um coadjuvante. Em nenhum momento a gente tiraria o medicamento do paciente e aplicaria só o laser, né? Então seria uma forma de potencializar aí os resultados, ou numa inflamação aguda nem tanto, mas talvez para quem tem inflamação crônica, que toma muito medicamento, né, que tem vários efeitos colaterais, às vezes, a longo prazo, aí, o laser acaba podendo ajudar melhor, né? Tira um pouco do medicamento, faz uma pausa e faz um tratamento fisioterápico, no caso, utilizando laser. Então, a gente não tira o medicamento, não, a gente utiliza como coadjuvante, mas é bem promissor, viu? Não, e aquela questão que comentou, né, que é um efeito local, ao passo que o fármaco é esse efeito sistêmico. Então, questão de efeitos colaterais, né, É aí muito é menor. favorável para o laser. Sim, sim. Então, eu queria confirmar que aqueles conceitos iniciais que você apresentou no início, a colimação é quando os feixes estão todos na mesma direção e no comprimento de onda, é isso? E Isso. a coerência, então, seria mais diferente ao espectro das cores? Isso. Porque a coerência temporal ali, e espacial, ela vai gerar, né, uma mesma onda. Então, por isso gera também a monocromaticidade. E aí você comentou que o cromófilo, né, na mitocôndria, o principal é o citocromo C, e por isso esses efeitos mitocondriais com o uso do laser, é isso? Isso, exatamente. Quem absorve é a mitocôndria, né? Ali na cadeia transportadora de elétrons dela ali, é o cromóforo dela, desse comprimento de onda dentro do vermelho e infravermelho, né? Como eu falei, tem outros, de outras cores, a gente tem outros cromóforos também. E essa questão da cor, assim, eu vejo hoje muitas pessoas falando do uso de lâmpadas infravermelhas, até sauna com luz infravermelha ao mesmo tempo, para diversas finalidades, muito para essa questão mesmo de cicatrização, mas para outras coisas. Eu vejo até pessoas usando a luz infravermelha a partir de lâmpadas, né, não laser, até onde eu conheço, ciclos para aumentar a produção de testosterona. Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa do sentido, Não. se você... Mas aí ela perde esses efeitos, né, de colimada, né? Então seria tipo uma lâmpada incandescente, não é isso? Infravermelho. Eu sei, é isso. Então a dose ali você vai perder muito, né? Você acaba perdendo muito. É o desenho lá da lanterna. Então, quanto mais direcionado, isso, tá? Mas não li nada sobre aumentar a quantidade de testosterona, isso que em qualquer tipo de pessoa, em homens especificamente. No caso, essa questão de testosterona, eles focam no testículo, né? A luz infravermelha. E aí, mas eu falei, eu sou bem ignorante, mas eu vi já muita... Não, mas é bom até você falar, porque assim, assim, só que gera mais medo do que curiosidade. Ainda bem que é uma lâmpada, ainda bem que não é um laser, né? Porque assim, laser vai ver por isso que é lâmpada e não laser, né? Justamente exatamente. Mas aí a energia vai ser absorvida, vai ser bem menor, porque você vai perder muito. Ainda é menos pior, talvez dependendo aí tem que ver potência. Aí entra naquele quadro lá que eu coloquei. Começa a variar. Espero que não queime nada, né? Assim. Não, acho que não. Pois é, não, mas nunca vi nada, não. Uma última pergunta, assim, a luz do sol, né? Eu não entendo nada, assim, de luz, de espectro de luz, mas imagino que seja um espectro da luz do sol, assim, bem amplo. Portanto, teria algum efeito similar, talvez em bem menor potência, né? Porque, assim... Tem. Então, o sol tem infravermelho e ultravioleta, né? E aí tem o infravermelho A, B, né? O VA, o VB. E, sim, o sol é o primórdio Como é que eu vou dizer? A gente já sabia que a luz tinha efeitos na gente, isso desde lá de trás.
Então, lá nos primórdios de descrição de trabalhos de fototerapia, a luz do sol é descrita como uma terapia, né? Então, os deuses lá, né? Os deuses não, as pessoas lá na Grécia, no Egito, já usavam isso lá atrás, muito antes da criação do laser. Sim, tem, né? Só que qual é o problema, né? Principalmente da ultravioleta, né? Ela pode causar danos no DNA ali irreparáveis. O infravermelho nem tanto. O infravermelho causa mais queimadura, né? Aquela vermelhidão ali é pelo infravermelho. Mas o ultravioleta não. O ultravioleta ele tem a capacidade de penetrar nas células, né? No caso ali nas células da pele, né? Na epiderme, e poder causar alterações irreversíveis ou mutações, né? O pior são as mutações, e por isso os cânceres, né? O surgimento do câncer. Tá? Então, essas radiações, sim, são utilizadas também. É uma fototerapia também. Né? A primeira delas, talvez, melhor dizendo aí. Tá? Eu perguntei porque, assim, como eu falei, eu vejo muitas pessoas falando de fazer até sauna com luz infravermelho, com lâmpadas, né? E eu perguntei, pô, não tenho como arcar com isso tudo, montar uma sauna com lâmpadas, mas, pô, tem sol, né? Então, eu falei, será que, pelo menos, eu estando exposto, fora todos os benefícios que a gente sabe do sol, de vitamina D e tal, será que essa questão foto também seria válida? Então, por isso que eu Não, perguntei. aí não tem nada descrito diretamente. Não, para a vitamina D, sim, né? Para os Mas a benefícios do gente sol, acredita sim. muito. Mas também tem os malefícios do sol, né? Envelhecimento precoce. Então, tudo tem que ser dosado, né? E tem que saber exatamente qual é a sua proposta e você precisa. Então, é a mesma coisa. Ah, minha vitamina D está baixa. Ok, então eu preciso pegar sol, mas né, minha vitamina D não está baixa. Eu vou fazer isso, eu vou pegar sol. Então, no caso aí, não sei se você ainda está relacionando com a testosterona, né? Existem outras formas, talvez, né? Que não essa forma aí da sauna, né? Com a luz. Não conheço, não li nada sobre isso, mas as pessoas inventam um monte de coisa aí e o tempo inteiro desenvolvendo novas técnicas, né, para poder estimular alguma coisa. Tá? Mas essa não conheço. Obrigado, tá? Parabéns. Nada, eu que agradeço. Obrigada a você pelas perguntas. Oi, Flávia, eu vou fazer uma pergunta rapidinho, o pessoal só vai me marcar aqui. É sobre o seu experimento, que eu acho que eu me perdi. Quando você... Aqui eu resumi bastante. O tratamento com laser começa 5 horas depois. Então, da você indução. tem o neutrófilo. Já. Por isso Então, eu fiz... por isso você foi procurar. Agora, isso. Você pode estar acelerando a apoptose. Né? Isso. Você está acelerando a apoptose. Eu não entendi por que você foi medir. Se você não tem menos célula no local, você não tem que medir no local. Eu mediria. Se você tem menos célula no local, é óbvio que você não vai ter célula apoptótica. Né? Então, se você acelerou a apoptose, você teve aumento de macrófago para possa fagocitar esses neutrófilos? Porque se o neutrófilo é apoptótico, ou ele retornou, ou se ele não está apoptótico e saiu, ele retornou na circulação, ou você vai ter macrófago aumentado. Entendeu? Não, entendi, mas ali no local da inflamação eu não medi macrófago. O macrófago só fui ver... Provavelmente você tem algum aumento de macrófago que possa... Sim. E outra pergunta rapidinha. Vocês chegaram a ver lipídios pró-resolutivos? Seria interessante. Não vi nada dessa... Sim. Se modifica prostaglandina 2, se modifica a lipoxina. Eu acho que vale a pena você fazer. A gente não foi muito para esse lado, Tereza, porque isso tem muito na literatura. É o que mais tem trabalho com laser e as prostaglandinas. É o que mais o pessoal... Não, mas eu estou falando assim, se você, por exemplo, se você tem prostaglandinas, você pode desviar a síntese para a lipoxina, que é lipídio pró-resolutivo. Se você fazer um coadjuvante com ômega 3,
de repente, o laser e o ômega 3 é uma ideia. Uhum. O laser e o ômega 3 pode, de repente, aumentar no local a quantidade de resolvinas e marizinas. que Sim, são sim, sim. Seria bem Sim. interessante. É. Mas era só isso. Eu Não, queria- imagina. A gente, eu tenho experimento ainda, né? Como eu falei, o Luiz vai tá nessa sequência aí, até desse modelo biológico. Ele trabalhou com pulmão, agora foi para esse modelo de inflamação. Vamos ver, né? Tendo tempo e dinheiro, a gente faz, né? Tenta fazer Disposição. com colágeno, porque você injetar colágeno, né? Você tem uma artrite Sim, mais interessante. longa. Apesar que você perde muito animal, né? Porque nem todos desenvolvem Também. artrite. Mas você sabe que eu também perdi muito animal com o Zimozan? Eu também tive uma perda aí, mas normal, né? A gente sempre perde, né? Você não tem jeito. Não tem jeito. Então, você perde animal, Obrigada. porque, na verdade, não, o colágeno ele não induz causa, artrite, né? entendeu? Então, de cada 10 bichos, você tem 3, 4, às vezes, só com artrite. Entendi. Não, esse ele induz bem. O problema é que alguns morreram, né? Mas isso é normal. Pois é. Legal, Camila. Muito obrigada. Obrigada a você, viu? Obrigada pelo convite. Clara, muito obrigado aí pela exposição, pelo seu trabalho, né, dessa excelente aula aí de laser, essa novidade para todo mundo. Obrigada, das André. possibilidades, né, que a gente tem no futuro e a possibilidade de ampliar estudos, né, biológicos a respeito da resposta a esses lasers. Né? Assim, é bem interessante. Sim, Muito eu que obrigado pelo seu agradeço, tempo, André. pelo seu Nada, trabalho. imagina, precisando, estamos aí. Tá bom, então. Tá A bom? gente Obrigada, encerra por aqui. gente, viu? Obrigado, tenha uma boa tarde. Tchau, boa tarde. Tá bom. Tchau, tchau a todos.